Solução da energia solar com a Eletricampus. Entre em contato hoje mesmo para transformar sua casa ou empresa em um ambiente mais sustentável e econômico. 22 30 33 22 13. Baixe agora o aplicativo do Laboratório Plínio Bacelar e acompanhe os resultados dos exames. Verifique seu histórico, agende atendimento domiciliar do laboratório ou da vacina. Saiba a localização e horários de atendimento das unidades e muito mais. Na sua lojinha de aplicativos, basta digitar Laboratório Plínio Bacelar e baixar tanto para Android quanto iOS. Aplicativo do Laboratório Plínio Bacelar. É grátis, é prático, é para você. Com Águas do Paraíba, você tem acesso a diversos serviços de forma digital, sem filas ou necessidade de deslocamento. Não importa onde esteja, temos sempre um canal pronto para atender você. Aproveite! Para mais informações, entre em contato com os canais de relacionamento. WhatsApp 21 97211 8064, aplicativo Cliente Águas e o site www.aguasdoparaíba.com.br. A Unimed Campos está cuidando ainda melhor do seu coração. O Espaço Viver Bem Cardiologia foi pensado para oferecer um atendimento cardiológico especializado, além de exames como eletrocardiograma, mapa, teste ergométrico e outros. A unidade fica na Rua Barão da Lagoa Dourada, 418 Pelinca. E você pode fazer seu agendamento pelo telefone 22 3513 1498. Unimed Campos. Pode contar. Está sendo implantado na Radmed o Gênios Mammography Ologic, o maior avanço na detecção do câncer de mama. Você já pode agendar o seu exame. Radmed, sempre à frente. Referência também em mamografia. Começa agora o Folha no Ar, primeira edição.
Terça-feira, 24 de março de 2026, começa agora pela Folha FM 98,3, emissora do Grupo Folha da Manhã de Comunicação, mais um Folha no Ar. Estamos ao vivo pelo Face, pelo YouTube, pelo Instagram. Você acompanha aqui pela Folha FM, também, né, em podcast logo mais, em todos os aplicativos. Acompanha também pelo aplicativo da Folha, pela Alexa, é só dar o comando Alexa, ouvir Folha FM. E claro, né, pelo YouTube, que você pode, inclusive, tem uma dica legal que eu sempre falo, que é, além de curtir os vídeos aqui do Folha no Ar, você marca lá o sininho para toda vez que entrar o Folha no Ar, você vai receber o comunicado aí, vai receber um alerta, um aviso de que a gente está no ar. E também pode usar na Smart TV. Vai lá na sua Smart TV, acessa o YouTube e você fica com o celular livre para fazer as suas pesquisas aí já durante a manhã. E assiste a gente pela televisão. E claro, também pelo nosso velho, querido e eterno rádio. São 7 horas e 11 minutos, muito bom dia, eu sou o Cláudio Nogueira, este é o Folha no Ar e a gente começa com a previsão do tempo. Ontem, o Instituto Nacional de Meteorologia acertou a hora da chuva, errou só o volume, que foi muito maior do que 5 milímetros, principalmente aqui na área central da cidade. Para hoje, não tem previsão de chuva, a previsão é de tempo até parcialmente encoberto agora pela manhã, mas com 22 graus de mínima, 30 de máxima e não há nenhuma previsão de chuva. Predominância do sol e agora aqui no centro faz 23 graus. Programa de hoje com Aloysio Abreu Barbosa na bancada, nós vamos conversar com o William Passos, é geógrafo com especialização doutoral em estatística do IBGE e vem para conversar com a gente sobre vários temas importantes, dentre eles a evolução dos números do CAGED de 2022 a 2026, projetando campos aí num cenário muito favorável, importante, entre os 3 municípios do estado com maior geração de empregos com carteira assinada nos últimos anos. A gente vai entender esse processo, porque às vezes a gente, conversando até com o William aqui, pensa que a pesquisa a estatística é um dado mais simples de se coletar e não é. A gente vai falar sobre isso, tem uma série de temas aqui e assuntos sobre essa questão. Vamos falar também sobre guerra dos Estados Unidos e Israel ao Irã e reflexos na economia do mundo. Todos os detalhes aí deste momento de tensão no Oriente Médio e, claro, com reflexo aqui também na economia brasileira. Hoje tem destaque aí em sites de jornais importantes do Brasil, já destacando exatamente isso, a falta do diesel, que pode afetar a colheita. E aí, além do diesel caro, a falta dele faz com que, no caso do agro, o preço chegue aí bem diferente para a gente na prateleira. Então, estamos acompanhando isso. E, por fim, vamos ver também, com base nas pesquisas, a projeção das eleições a presidente, governador, senador e deputados em outubro. William, já vamos trazer o seu bom dia, mas de antemão, obrigado aí por estar com a gente aqui nesta manhã. O Folha no Ar é oferecido por Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional com a qualidade certificada ISO 9001-2015. Unimed Campos, cuidar de você, esse é o plano. Laboratório Plínio Bacelar e vacina Plínio Bacelar, cuidando bem de tudo que te faz bem. E Radmed Diagnósticos por imagem, sempre à frente. 7h15, no portal folha1.com.br, em destaque, comandante da GCM, Guarda Civil Municipal de Vitória, no Espírito Santo, é morta e acusado é PRF
lotado em Campos, é policial rodoviário federal lotado em Campos. Diego Oliveira de Souza tirou a própria vida após também tirar a vida da sua esposa. O pai da vítima relatou que o relacionamento era marcado por conflitos e episódios de violência. Cláudio Castro renuncia ao governo do estado do Rio de Janeiro um dia antes de retomada do julgamento no TSE. O estado do Rio terá eleição indireta. Hoje, o governador é o Ricardo Couto de Castro, que é, inclusive, presidente do TJRJ, desembargador. Segundo ele, o primeiro ato, no dia de hoje, deve ser o envio para a LERJ com a determinação da eleição indireta em 30 dias. Garotinho lança pré-candidatura a deputado federal. Segundo ele, dependendo do crescimento do seu nome nas pesquisas, pode vir a governador. Chuva volta a atingir Campos na tarde desta segunda-feira. Motoboy morre após ser atingido por motorista que disputava racha. Esse acidente foi em Macaé. Minha nossa, circulou aí pelas redes essa imagem, a brutalidade, a violência. E na noite de ontem, nosso querido Pedro Emílio, com sua eficiência lá no comando da Polícia Civil de Macaé, já conseguiu prender o motorista do segundo carro que passou direto e estava foragido. Conselheira do TCE rejeita a denúncia de parcelamento da Previcampos. A denúncia apura parcelamento em 60 meses de repasse. Primeira FEP regional será realizada entre os dias 25 e 28 de julho em Macaé. Restaurante do Povo de Campos é reinaugurado nesta segunda-feira. Bolsonaro tem alta da UTI e é transferido para o quarto. Vladimir anuncia a antecipação do salário dos servidores. E ainda, Ratinho Júnior desiste da pré-candidatura à presidência. Vamos falar sobre isso também aqui no programa de hoje. São 7h18. Deixa eu trazer aqui o bom dia do nosso convidado, William Passos, que é geógrafo com doutorado aí em estatística pelo IBGE. Ô William, bom dia, obrigado pela sua presença, bom e oportuno aqui essa presença hoje para a gente discutir essas pautas importantes que vão mexer na parte da economia diretamente com o bolso do povo brasileiro também, como do mundo todo. Bom dia, bem-vindo, William. Bom dia Cláudio, bom dia Beto, bom dia Aloysio, bom dia a todos os nossos ouvintes, agradecer mais uma vez a oportunidade. Ontem à noite eu estava refletindo sobre o convite para participar do programa e no dia 20 nós tivemos o início do outono, que foi na sexta-feira, veio o Vladimir, equinócio, né, de outono. Então acho que eu posso dizer que na margem de erro eu também fui convidado para o equinócio. Né? Tem uma certa coincidência do meu aparecimento no programa e transição de estação. Isso é uma coisa que eu tenho percebido. Boa observação. Tem um detalhe interessante disso aí. Muito bom. Ano que vem, quando for chegar o outono, já sei. A Luísa pediu para fazer programa. E agora, se bem que esse ano, naturalmente, você deve voltar aqui ainda dentro do outono, porque tem, né, essa pauta de eleição e esse estado do Rio de Janeiro, minha nossa mãe, como é que o tabuleiro político do estado do Rio é um xadrez desses que nem a inteligência artificial consegue desmembrar tanto movimento. E claro, havia uma previsão desses movimentos, né, com o encurtamento do prazo para desincompatibilização dos cargos, que é até 4 de abril. Você tem uma série de movimentos previstos. Agora, no estado do Rio, quando você mexe numa peça, pode estar mexendo em outras todas, principalmente por conta, né, das ações que correm aí no judiciário. Hoje, o estado do Rio é comandado por um desembargador, por um juiz.
Estamos há pouco tempo aí da eleição e a gente vai analisar isso. Meu caro Aloysio Abreu Barbosa, bom dia, bem-vindo, é sempre importante e muito bom contar com sua presença aqui nesta bancada. Bom dia, Claudio Nogueira, bom dia, Beto na técnica, bom dia, William. Quer dizer que você veio no equinócio, no equinócio, né, William? Vou chamar você também para o solstício. Vou relembrar aí as tradições do Neolítico, né, da Idade do Ferro, onde eram as datas mais importantes do ano, porque elas orientavam o plantio e colheita, né? Ainda hoje na Europa, Luiz, tem comunidades que celebram. Sim. É porque a gente aqui no Brasil, e você já fala isso muito bem, os dias do inverno são mais curtos. Mas são mais curtos o quê? Eles amanhecem 6h30 e anoitece 6h30. E no verão amanhece 5 horas e vai anoitecer 7 horas. Nos países mais afastados do Equador, o sol... a Grécia, por exemplo, eu já fui à Grécia em julho, já fui à Grécia no outono. Em julho você pega a praia na Grécia, de 6 da manhã a 8 da noite. No outono, você pega a praia de 11 da manhã a 2 da tarde. E por isso você não aguenta mais ficar na praia, né? Então, há bastante diferença, né, de luminosidade e de duração do dia, né? E, logicamente, que em países polares chega a haver meses sem dias, né? Sem o sol nascer, né? Como também a período que o sol fica mais de 24 horas, né? Aí as diferenças em relação locais da Terra em relação ao Sol, né? Como isso afeta a luminosidade, plantio, a vida de uma maneira geral. Bom dia, sobretudo você ouvinte que nos acompanha como telespectador pelo streaming do programa. Vamos lá, William. Essa pauta do CAGED, eu sei que você lá no PERJ sempre faz, no PERJ da UENF, lá junto com o Alcimar, mas você colocou essa pergunta para Vladimir e ele, na entrevista de sexta-feira, colocou no grupo de WhatsApp desse programa, do Blog Opiniões, e ele respondeu a você. Você perguntou por conta que de janeiro de 2022 a janeiro de 2026, Campos gerou mais de 15 mil empregos CLT, né? 10.153 setor de serviço, 2.226 comércio, 1.350 indústria, 842 construção civil, 455 agropecuária. Como é que você vê esses números e como é que você viu a análise do prefeito desses números? Bom dia. Bom dia. Esses números mostram, Aloysio, aquilo que, durante o governo Vladimir, eu não estou falando do prefeito Vladimir, mas ao longo já considerando, né, encerrado, né, fazendo em retrospecto essa análise do governo Vladimir, aquilo que a Secretaria de Desenvolvimento dele apontou como Campos enquanto município ligado a uma vocação de serviços. A gente realmente tem, dentro do município de Campos, uma estrutura de mercado de trabalho uma força motriz, né, depositada em torno do setor de serviços. Então, é o setor realmente mais intensivo em geração de emprego com carteira assinada. Esse detalhe é um detalhe bastante importante, porque quando se faz discussão sobre desenvolvimento dentro do município, especialmente em ano eleitoral, destaca-se o fato de Campos não ser um município industrial. O que realmente é um dado importante, tendo em vista que no capitalismo é a indústria de transformação, né, que movimenta a economia. A grande força motriz do capitalismo é a indústria de transformação. Então, quando você tem uma unidade econômica em que a indústria de transformação não é a força motriz,
você tem, em algum grau, alguma certa fragilidade. E a gente percebe que, no contexto da região, a economia, a unidade econômica que tem a indústria como força motriz é o município de Macaé. Tanto que Macaé, salvo raríssimas exceções, aparece na frente de Campos, tanto em emprego industrial quanto em empregos totais. Entretanto, quando eu fui lá para a FRJ, para o IPUR, né, desenvolver minha tese de doutorado, eu defendi a ideia de que esses municípios que recebem rendas do petróleo, chamados petroletistas, lá pela literatura acadêmica, eles não podem ser vistos de maneira isolada, eles têm que ser vistos como uma grande unidade. Né, de São João da Barra a Araruama, esses municípios precisam ser vistos como uma coisa só. E é como se houvesse uma divisão de papéis. Né? Macaé não tem, dentro da sua estrutura econômica, um setor de serviços com a força que Campos tem, um setor de comércio com a força que Campos tem. Estou falando do comércio em termos de variabilidade de atividade, né? Variabilidade de CNPJ. Não tem. Existem pessoas, vamos pegar, por exemplo, ainda no setor de serviços, área de saúde. Existem especialidades de saúde em que as pessoas saem de Macaé para buscar atendimento em Campos, porque em Macaé realmente não tem. Então, se a gente pensar como um todo, a gente vê que esses municípios têm uma divisão de papéis. E nessa divisão de papéis, Campos assume a divisão de papel de ser um polo de serviços, como Macaé assume o papel de ser o polo industrial. Então, nesse sentido, o setor de serviços, que movimenta a economia de Campos, é a grande força motriz do município, né? E é a grande força. Por trás dos números, é a grande força da economia de Campos. Entretanto, a nossa fragilidade é a nossa dificuldade de, digamos assim, ampliar o nosso parque industrial, porque a gente tem uma indústria muito menor do que aquela que a gente gostaria que tivesse. Mas a gente tem uma indústria, porque ainda que nós tenhamos poucas usinas operando no município, essas poucas usinas respondem por um percentual significativo de geração de emprego com carteira assinada no período da safra. O problema da cana-de-açúcar é que não é uma lavoura permanente. Então, você tem muita demissão ao longo do ano, muita demissão, e o saldo não fica muito alto. Mas isso movimenta a economia ao longo do ano. A gente tem também a contribuição da indústria cerâmica e a gente tem também a contribuição de algumas outras indústrias. Um grande desafio seria realmente atrair mais indústrias para o município de Campos. Mas a gente também precisa considerar que essa questão não é tão simples assim, tendo em vista que Campos é um município de interior, nem sempre os municípios de interior são mais atrativos para as indústrias, né? E, proporcionalmente, em termos de intensidade, de volume de emprego com carteira assinada, hoje em dia, no século XXI, com essas tecnologias todas que a gente tem, nem sempre a indústria gera um volume bastante significativo de carteira assinada. A gente já passou por essa experiência com o Fundecam. Nós tivemos empresas alemãs, indústria alemã, na época, uma indústria indiana, e aí se fez muita mídia em cima disso, mas no CAGED aparecia um número muito pequeno de empregos. E aí, quando a gente... a minha monografia de graduação, lá na licenciatura no IFE, tratou desse tema. E eu lembro que eu cheguei a fazer algumas entrevistas, foi sobre o Fundecam. E o que eu percebi naquela pesquisa é que, em muitos casos, o salário que aquela indústria que se instalou em Campos pagava era inferior ao de uma empresa local. Então, isso também precisa ser levado em consideração para qualificar o debate, principalmente em ano eleitoral, porque a realidade ela é um pouco mais complexa. No entanto, a gente precisa pensar em, né, recuperando a experiência, inclusive do Fundecam, que tipo de estratégias a gente pode adotar, enquanto município, para poder ampliar, né, o número das nossas unidades industriais. Só que a saída não é muito fácil. Então, o que eu defendo, as conversas internas, às vezes eu já cheguei algumas vezes a conversar, inclusive, com o pessoal lá da Secretaria de Desenvolvimento do Governo de Vladimir, eu acho que uma saída é tentar aprender com outros municípios, porque nós temos experiências no Brasil.
gosto de citar a experiência do município de Extrema. É o município que mais cresce em população e PIB per capita no estado de Minas Gerais. E Extrema começou com uma pequena fábrica de chocolate. Hoje tem Cacau Show, hoje tem Copenhague, e já atraiu indústria têxtil, né? Teve ali todo um trabalho no sentido de fazer a chamada busca ativa de indústrias. Então, é uma experiência interessante. Outros municípios de Minas Gerais vêm adotando essa linha. No Espírito Santo adota-se essa linha. São Paulo adota-se essa linha. A gente não tem esse tipo de abordagem no estado do Rio de Janeiro, porque a gente tem um problema institucional, né? A gente tem um estado que não tem orçamento, né? Um estado que tem uma dívida muito grande, é um estado que tem dificuldade para poder pagar servidor, tem dificuldade para poder fazer concurso público, consequentemente ele tem dificuldade para ser montado. É uma situação bastante diferente de São Paulo, Minas Gerais e Espírito Santo, que tem uma estrutura de planejamento já montada, com servidores e tudo. Minas Gerais, por exemplo, é um estado que ele oferece treinamento para qualquer município para atrair indústria, é só fazer convênio. O município lá do interior tem 6 mil habitantes, ele não tem recurso humano qualificado, suficiente, para saber como é que faz para atrair uma indústria para o município dele. Mas se ele fizer um convênio com o governo estadual, através da Secretaria de Desenvolvimento, a Secretaria de Desenvolvimento oferece treinamento, material, oferece tudo para o município aprender a atrair indústria. Essa experiência também existe no Espírito Santo, essa experiência também existe em São Paulo. Não existe no estado do Rio de Janeiro. Por quê? Porque a gente não tem nem o chamado IBGE estadual. A gente chegou a ter no passado, vocês devem se recordar, a chamada Fundação CID, né? Os estados têm uma fundação estatística, ou deveriam ter. Existe um sistema estatístico nacional que é coordenado pelo IBGE e cada estado tem a sua fundação. São Paulo, a Fundação SEAD, Minas Gerais tem a Fundação João Pinheiro, mas o estado do Rio de Janeiro não tem. Teoricamente, a gente tem a Fundação CEPERD, mas tem 1 ou 2 servidores e não produz estatística. Se a gente não produz informação, né, fica difícil fazer planejamento, fica difícil pensar em política de desenvolvimento para organizar a economia. Eu gosto de destacar, por exemplo, que a gente não sabe nem taxa de ocupação de hotel em feriado prolongado. Minas Gerais, que é um estado bastante turístico, só para dar um exemplo, a gente vem aí de Semana Santa. Então, ele já tem toda uma programação de monitoramento sobre taxa de ocupação de hotéis, e aí eles monitoram durante os dias da Semana Santa, e aí quando termina a Semana Santa, a partir da segunda, terça-feira, a Secretaria de Desenvolvimento já começa a soltar, município por município, qual foi a taxa de programação, a taxa de ocupação dos hotéis, e aí é feito todo um balanço, um planejamento para o ano seguinte, para que no ano seguinte aumente na comparação com o ano anterior. Né? E esse é um dado fundamental, né, de movimentação da economia dos municípios, né? Só para finalizar, porque no setor de turismo, o grande segredo é a pernoite. Quanto mais noites o turista dorme na cidade, mais ele gasta. E quanto mais ele gasta, mais isso movimenta e fica dentro da economia local. Então, acho que a grande saída é a gente começar a pensar, né, em aprender, né, buscar aprender com outros municípios. Isso não é comum, não é uma tradição, não é costumeiro dentro do estado do Rio de Janeiro. E é uma proposta que fica aqui. Eu vou só contextualizar uma parte do que você falou. Tem Santa Rita do Sapucaí também, incluir Santa Rita do Sapucaí, que é de Minas, e está muito relacionado aqui à nossa área, e é considerado o Vale do Silício Mineiro, né? Começou justamente com esse incentivo às eletrônicas. Hoje tem indústrias importantes de transmissores de rádio, lá e outras coisas mais. Essa questão da tecnologia, na década passada, como você citou também, é interessante, tivemos as indústrias alemã, indiana, e naquela época não tinha tanta tecnologia quanto tem hoje. Então, o Marcelo Mérida, que foi secretário de Desenvolvimento de Campos, ele falou: o estado do Rio é inóspito para investimentos.
né? Frase dele aqui nesse programa. Mas com relação aos dados de empregos que você sempre traz, de carteiras assinadas, eu vou no contraverso, eu vou na contramão para te perguntar e entender por que a gente nunca fala, por que você não fala também sobre os números de desempregados. É uma estatística diferente? A gente não tem essa estatística? Como é que funciona essa parte, William? A gente tem muita dificuldade para calcular desemprego dentro daquilo que estatisticamente se entende desemprego. Porque o que é o desemprego? É a pessoa, quem é o desempregado? É a pessoa que está procurando emprego no momento, na semana de referência da pesquisa. É igual a pesquisa eleitoral. Pesquisa eleitoral entrevistou de 3 de janeiro a 6 de janeiro. As pesquisas de desemprego também são por entrevista. Então, quem é o desempregado? Quem está procurando emprego de 3 de janeiro a 6 de janeiro. Se ele não está procurando emprego, ele não é considerado empregado. E essa é a compreensão de desemprego internacionalmente. Porque muitas vezes as pessoas acham que desempregado é quem não está empregado. Antigamente pensava-se isso, né? O desempregado é o não empregado, mas hoje em dia não. Porque há uma compreensão mais ampla sobre trabalho, né? Entende-se desemprego como desocupação. Então, quem tem uma atividade informal é considerado ocupado. Quem trabalha dentro de casa também é considerado ocupado. Né? Não é considerado, embora não ofira renda, não é considerado desempregado, desocupado. Então, o desocupado é aquele que está tentando um trabalho, tentando uma ocupação, e aí não é emprego, tá? É ocupação, é uma atividade, porque pode ser também uma atividade informal, e não consegue. Então, a gente tem muita dificuldade porque os dados disponíveis não permitem que a gente faça uma extrapolação para o nível do município de Campos com qualidade. Quem acompanha a pesquisa na Folha sabe que as pesquisas têm a tal da margem de erro. Eu cheguei a tentar fazer isso, né, fiz um esforço para poder fazer isso, e o máximo que eu consegui foi uma margem de erro de 7 pontos para cima e para baixo. Isso, do ponto de vista estatístico, é muito ruim. Não dá para soltar esse número. Então, a gente tem essa dificuldade. Então, a gente não tem os dados de desemprego, porque falta investir. A gente não tem um investimento para poder produzir essa informação. É possível, né? A gente consegue encontrar esses números, mas a gente precisa de investimento para poder chegar a essa informação. O que a gente trabalha de número é aquilo que já existe, que é divulgado pelo Ministério do Trabalho, pelo IBGE, e nem sempre essas informações têm a nível de município. Né? Não, perfeito, William. Perfeito. É interessante. O que você falou, de repente o cara sai aqui para trabalhar no Uber e já deixa de procurar um emprego. Então, E a gente tem muita dificuldade, Cláudio, só te atrapalhando, que é uma discussão assim, técnica, bastante metodológica, que é sobre a pertinência de você divulgar um dado de desemprego para o município. Porque existe a tal da pendularidade. Né? Sim. Por exemplo, o IBGE enxerga Campos e São João da Barra como uma coisa só. Né? Então, existe a grande questão é o deslocamento. Entendi. Perfeito. Porque, às vezes, aí, os dados do CAGED são por registro de empresa. É isso? Então, sim, você tem uma geração de 200 empregos no município de São João da Barra. No território de São João da Barra. Isso não significa que são 200 sanjoanenses que estão trabalhando. Né? Então, essas questões também precisam ser levadas em consideração e discutidas antes da gente... para que a gente possa divulgar informação com qualidade. Né? Perfeito. Bom, meu caro William Passos, geógrafo com especialização doutoral em estatística do IBGE, é doutor em estatística, né? Está com a gente aqui nesta manhã, são 7h40, junto com o Aloysio Abreu Barbosa. Vamos fazer o seguinte, um intervalo rápido, para a gente otimizar aqui esse tempo nosso. Tem 2 temas ainda bem extensos que a gente quer falar aqui,
Primeiro, que é sobre a guerra dos Estados Unidos e os reflexos que a gente já começa a sentir imediatamente nos postos e provavelmente daqui a pouco, não muito distante, nas prateleiras dos supermercados. O agro já abriu o bico ontem reclamando que está sem combustível, está faltando óleo diesel, e aí é uma notícia muito temerosa, muito complicada, porque sobe imediatamente tudo, arroz, feijão, óleo, e por aí vai. Oi, Luiz. Se você me permite, a questão do petróleo, ela não só tem o transporte do alimento, não, ela também está no fertilizante. Grande parte dos fertilizantes usados no mundo é derivado é petroquímico. Sim, vem do petróleo. Há analistas que falam numa possível falta de alimentos em escala global, não só pelo aumento do frete para transportar, seja por navio, por avião ou por caminhão, como também da produção de fertilizantes e outros insumos, que tem base petroquímica. Sim. Olha a situação, né? E essa parte aqui do agro que reclama é não só para o transporte, mas, sobretudo, a questão das máquinas. Maquinário. Das máquinas. Que aí você já viu. Se não tem para colher, não tem para transportar, isso vai embora. Dispara. Não tem para fertilizar? Não tem para fertilizar. Enfim, vamos entender esse processo aí agora no próximo bloco e saber, será que é possível projetar o fim dessa guerra? Vamos saber daqui a pouco com vocês. No próximo bloco, são 7h42 em Campos. O Folha no Ar volta a seguir no oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar e também de Radimed Diagnósticos por Imagem.